Olá, vocês que nos acompanham no nosso primeiro episódio do podcast da 5 a SEC. E, para abrirmos esse primeiro episódio, nós temos um convidado de honra, Denis Santini, que inclusive estará conosco na nossa convenção logo mais em novembro. E aí já vamos dar alguns spoilers para chamar a sua atenção que está nos acompanhando. E como você sabe, o objetivo do nosso bate-papo aqui comigo é a gente gerar conteúdo, aprender a falar um pouco sobre franquia, sobre mercado e sobre outras amenidades e curiosidades que vão transformar o nosso dia a dia. Bom dia, Denis, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio, é um prazer estar aqui de dentro desse nosso estúdio, que também está estreando, viu, Fábio? Esse estúdio aqui, ele é uma novidade para o mercado e estamos estreando com a 5 a SEC. Você roubou as minhas palavras, Denis. Ó. Mas é exatamente isso que eu ia falar, porque isso aqui é uma parceria que a gente está fazendo aqui. Ao invés de nós contratarmos um estúdio fora, nós estamos aqui na parte de trás da franqueadora, dentro de uma van que chama Divan com franqueado. Divan com franqueado, que é um projeto que o Denis está lançando com muito êxito. Inovador é um cara de inovação, né? Por isso que nós chamamos aqui o Denis. E já indo direto ao ponto, Denis, sem mais delongas, conta um pouquinho quem é o Denis. E se puder resumir brevemente aí a tua bio, a tua trajetória, antes da gente navegar um pouco mais no mundo de franquias. Obrigado, Fábio, de novo. Eu costumo falar que quem não é famoso tem que se apresentar, né? Que é meu caso. Então, assim, meu nome é Denis Santini, eu sou o CEO e fundador do Grupo MD. O Grupo MD foi o primeiro grupo de comunicação especializado em franquia e varejo. A gente trabalha já há 27 anos atendendo várias marcas franqueadoras. Eu sou entusiasta do franchising, já tenho franquia, para poder contar um pouco dessa história, como é que eu entrei no mundo de virando franqueado, e atualmente eu estou como CEO da Community, que uma das iniciativas que você falou é esse próprio Divan. Nós estamos aqui sentados nesta van. E há pouco tempo tivemos o primeiro evento da Community, né? Não foi? Exato, nós fizemos o primeiro encontro de franqueados e multifranqueados pela primeira vez no Brasil, um encontro dessa magnitude, inspirado no encontro que acontece em Las Vegas, que já tem há 24 anos, onde reúne os maiores franqueados dos Estados Unidos. E nós fizemos no Brasil, em maio de 2024, em maio deste ano, esse primeiro encontro reuniu mais de 750 pessoas, mais de 400 grupos de franqueados brasileiros. Inclusive, nós tivemos uma franqueada nossa, a Leandra Bis, lá de Belém, do Pará, que participou, não foi mesmo? A Leandra fez uma participação incrível, ela veio direto de Belém só para o evento, ela participou em um dos nossos painéis. Foram 55 palestrantes, Fábio. Desses 55, mais de 35 franqueados, assim como a Leandra, que puderam contar suas histórias, puderam contar as suas dificuldades e como é que chegaram onde estão chegando muitos desses grandes franqueados. Então, já pegando esse gancho aí, que você está falando aí um pouquinho de sucesso, etc., você lançou recentemente um livro, certo? Eu quero mostrar aqui para a câmera esse livro. Inclusive, eu já ganhei um de presente do Denis. Estou lendo. Inclusive, é o seguinte, ele tem uma contracapa aqui que vira um cartaz, não é, Denis? Vira um pôster para lembrar de tudo. Exatamente. Eu gostei tanto, Denis. Depois eu vou te mostrar na recepção da empresa, logo que entra na parte dos troféus. Todo mundo sabe que a 5 a SEC é amplamente premiada aí na sua trajetória de 30 anos de Brasil. Sabe o que eu fiz, Denis? Depois eu vou te mostrar lá. A gente vai botar o autógrafo teu lá. Eu peguei, enquadrei e coloquei no meio da sala de troféus. Porque os 7 franqueados tem tudo a ver com o sucesso de um franqueado. E já pegando esse gancho do seu livro, que eu vou deixar aqui, eu já tenho o meu. Uhum. E tem uma surpresinha na convenção, eu não vou adiantar muito aqui. Opa! Mas, e aí? É o primeiro livro que você escreveu? Você já escreveu outros livros? Conta um pouquinho pra gente. Então, esse é meu segundo livro. Até tô preocupado, porque eu já plantei árvore, já escrevi livro, já tenho filho, mas ainda é cedo ainda. Não chama ainda. Não chama ainda. Se erguer os dois braços, cuidado. Puxa. Aí que ele puxa. Na realidade, esse é meu segundo livro. O primeiro livro foi o Marketing para Franquias, que eu lancei ele em 2006. Inclusive, ele é o que inspira a aula que eu dou na FIA, que é o curso de pós-graduação da USP aqui em São Paulo. Na verdade, é um curso nacional. Inclusive, se você quer se especializar em marketing para franquias, eu recomendo muito fortemente esse curso da FIA. E o ano começou um pouco da história do livro, Fábio, depois que eu virei franqueado. Vou contar a história rápida, posso contar? Claro. Eu estava numa convenção, franqueados da 5 a SEC, espero vocês lá, vou estar com vocês. Eu estava numa convenção de franqueados de uma rede, uma grande rede, isso foi em 2006. E eu ia lançar uma campanha, como agência. Na verdade, eu fui para lançar a campanha. E eram mais de 1.000 pessoas, uma rede grande, e eu estava todo empolgado, Fábio. E aí dizendo que eu amava a franquia, adorava a franquia, era apaixonado por franquia.
até que um rapaz levantou a mão e falou, Denis, você tem uma franquia? Aí eu virei e falei, não. Ele falou, por isso que você ama, que você não tem uma. Eu vou contar essa história também lá na nossa convenção. Essa Exatamente merece. isso. E aí aquilo eu cheguei alucinado, Fábio. Cheguei em casa pra minha esposa, falei, temos que abrir uma franquia. Ela, como assim? Você tá doido? Mais um negócio? Falei, como é que eu falo que eu sou especializado em franquia, melhor agência e não tenho uma operação? E aí, para tornar uma história longa curta, eu abri a minha primeira franquia, que foi uma franquia de uma academia, uma franquia de serviço, até alinhado com vocês aqui, uma academia só para mulheres. E meu mundo mudou completamente, Fábio. E aí que eu pude entender o papel do franqueado na ponta, a importância e a dificuldade que é o dia a dia de um franqueado. Eu até brincando para quem está nos ouvindo, franqueados que estão nos ouvindo, cada dia é um flash. Sempre acontece alguma coisa que não esperava, né? É uma máquina que quebra, é um cliente que tem uma reclamação, é um vazamento que acontece no seu imóvel. E aí de lá para cá eu comecei a ficar um entusiasta do franqueado. Comecei a visitar, eu não quero contar muito spoiler, mas eu comecei a visitar franqueado e comecei a perceber a diferença, isso eu vou contar na convenção, a diferença que é um franqueado médio de um franqueado de alta performance. E aí eu comecei isso foi em 2006, nós estamos em 2024. De lá para cá eu fiquei o louco dos franqueados. E também, tornando uma história longa curta, eu cheguei a ter 8 operações de franquia. Sou franqueado até hoje do Rei do Mate. Inclusive, quem for de São Paulo e for na Universidade de Mackenzie, pode ir lá no prédio T, fala que é meu amigo, R$5, toma um café. Aquela unidade é minha, junto com o meu sócio. Fui franqueado da Noite Bavária, fui franqueado da L'Occitânia ao Brasil, fui franqueado de uma estética, clínica estética. E aí, se alguém me perguntar se eu sou apaixonado por franquia, eu sou mais que apaixonado. Eu acho que é um modelo de gestão onde todos ganham. E ao longo desses anos todos, você foi colhendo insights para traduzir nessa obra. Exatamente. É o teu segundo livro. É meu segundo livro, que daí nasceu os hábitos. Porque até também, já contando um pouco, eu comecei... eu sou franqueado do Rei do Mate. Por que numa mesma rede de franquia, eu tenho franqueado tão bem, franqueado médio e franqueado do mal? É o mesmo franqueador, mesmo produto, pontos semelhantes, mesmo serviço, consultor de campo. Por quê? É o franqueado. Estou dizendo por mim, como no papel de franqueado. O papel dele na ponta, como é que ele contrata, como é que ele gera a equipe, como é que ele gera os problemas, como é que ele se antecipa. E aí eu comecei a perceber, porque eu queria ser esse franqueado de alta performance. Eu queria ser igual a esses caras. Comecei a perceber que eles são muito diferentes, mas ele tem hábitos em comum. Aí nasceu os 7 franqueados. 7 franqueados. Eu li um livro, com certeza você deve conhecer, do Greg Nathan, que Greg Nathan, Fator E. Fator E. E ele tem um estudo, uma pesquisa que ele demonstra no livro, né? Desde que o franqueado entra, né? Então ele começa com grande entusiasmo. Exatamente, né? Eu não lembro exatamente, você deve lembrar melhor do que eu. Então ele entra super entusiasmado, né? Acreditando no ecossistema, porque o sistema de franquias é um ecossistema. O franqueador não vive sem o franqueado, em tese, precisa da franqueadora. Se os dois têm essa sinergia, o sucesso, a taxa de sucesso ela é muito maior. Exato. Né, do que quando há algum tipo de descasamento de ideias e sinergias entre os dois. Aí começa meio que uma depressão com o tempo, até o ponto que deixar, não preciso mais da franqueadora, posso viver sozinho. Né? E aí veio, exatamente, que é um grande erro e tal. Até que de novo ele começa a ver, não, mas junto a gente é mais forte, junto a gente pode construir. Que é o I. Né? Que é a questão não é do ganha-ganha, mas é do cede-cede, aonde que eu tenho que ceder, aonde que o outro lado tem que ceder, etc. E aí realmente são aqueles franqueados que fazem o sucesso. Tem alguma, dentro dos 7 franqueados, tem alguma correlação com essa história que o Greg Nathan conta no livro dele? No meu primeiro livro, eu dedico um capítulo inteiro, que é o Marketing para Franquia. O primeiro livro é o Marketing para Franquia, o segundo é os 7 franqueados. O primeiro livro eu dedico um capítulo inteiro para o Fator E. Que ele até brincou, né? Bom, todo marqueteiro gosta de inventar moda. Eu lancei o 7 franqueados, ele lançou o Fator E. Que ele escolheu 7 palavras que tem a letra I. Não é nem que começa com E. Tem a letra I. Tem a FI, MI, o I, SI, o I. Tudo que é letra E. O que eu acho interessante, sim, sem dúvida, tem correlação, porque eu costumo... É o primeiro capítulo, inclusive, do 7 franqueados. Vou dar um pequeno spoiler. A primeira escolha, quem faz é o franqueado. Ele é que escolhe a marca que ele vai operar. Então, se ele não tiver pesquisado o suficiente, entendido o suficiente e principalmente não está alinhado com a marca, ele vai ter problema em todos os outros pontos. Porque não é nem sobre certo e errado, é sobre perspectivas. E o Greg fala muito isso, que é o GLI, que o franqueado, quando ele está comprando a franquia, ele é tudo lindo. Então a marca é linda, o marketing é lindo, as pessoas são lindas, e o franqueador também. Ele está olhando só para as características positivas daquele candidato.
Então o desafio é a gente ser muito cuidadoso, tanto o franqueador como o franqueado, na hora de tomar uma decisão, tanto de selecionar aquele franqueado, como o próprio franqueado selecionar aquela marca. Então tem uma relação sim, e o interessante é que pulando para o I, que é o nós, e até o Greg ele fala muito sobre isso, que todo mundo passa pelo 7. O que muda é a intensidade e o tempo. O que eu digo é simplesmente, o desafio é chegar rápido no I, que é o nós. Então, assim, tanto para o franqueador como o franqueado, ele começar a entender, poxa vida, tem problemas? Tem, mas tem mais virtude. Eu vou dar um outro pequeno spoiler, parece que tem bastante coisa bacana, mas tem um franqueado que ele fala muito de alinhar expectativas, né? Eu até faço para quem está nos assistindo, nos ouvindo, eu perguntando em qualquer relação, Fábio, qualquer relação, você tem pontos positivos e pontos negativos, qualquer relação. O desafio é onde você coloca o foco. Se você foca só no problema, vou dar um exemplo de casal, né? Recém-namorado, bonitinho, ela fala pra ele, nossa, ele ronca, que bonitinho, parece um ursinho. 20 anos com aquele ronco, se você focar naquilo, você não aguenta mais dormir com aquele bronco. Qual o desafio? É você entender as outras coisas bacanas que ele tem. E aí você começa a focar onde? Poxa, aí você começa a se alinhar, eu vou dormir antes que ele, eu vou botar um negócio no nariz. Você começa, às vezes a pessoa não vai parar de roncar. É muito difícil. Mas você pode alinhar aquilo ao seu dia a dia e ver quais são os pontos positivos do seu dia a dia. Você falou duas coisas interessantes, né? Foco no problema ou foco na solução. Exato. E elementos expectativas. Perdão. Aqui na empresa, quando a gente passa a recepção, a gente tem várias frases, né, para a gente refletir escritas nas paredes da empresa. E a primeira dela é a seguinte, que é o que você tocou aí. Diz o seguinte: só existe frustração quando a expectativa não está alinhada. Fato. Uma das coisas que eu senti quando eu cheguei aqui no grupo em 2016 foi que havia um grande desalinhamento de expectativas entre franqueadora e franqueados. Então, meio que uma convulsão estava instalada naquele momento, porque alguns franqueados me relatavam na época que a empresa era uma grande empresa de gerar iniciativas, mas não tinha as acabativas, as entregas. E aí eu me lembrei dessa frase e falei, bom, gente, temos um grande número de franqueados aqui com frustrações em relação à franqueadora, porque algumas expectativas foram geradas por meio das iniciativas e as entregas não ocorreram. Então, no time que eu fui trazendo e fui reformulando, essa foi a primeira frase que eu falei para eles. Pessoal, a gente tem uma grande responsabilidade com o nosso parceiro, com o nosso sócio. Porque eu sempre digo, franqueado não é franqueado, ele é sócio do negócio. Sócio, opa. Ele é sócio do nosso negócio, né? E um sócio tem que pensar como dono. E o primeiro valor da empresa é visão de dono. Todos nós somos donos do negócio. Todo mundo botou dinheiro para estar aqui, investiu, além da grana, seu tempo, né? Sua expectativa. Ansiedades. Exatamente. Então, o alinhamento com o meu time foi exatamente esse. Ó, só existe frustração quando a expectativa não está alinhada. Então, nunca prometemos aquilo que não podemos cumprir. Às vezes o franqueado ele quer de nós uma resposta imediata. Eu digo, calma, a gente tem que estudar, e eu quero te dar uma devolutiva assertiva. Não a favos, né? Contar favos e tal. Então, isso é um ponto. E outro ponto que eu queria salientar aqui da tua fala é o foco na solução. Problemas, você falou, quando nós nos tornamos franqueados, vai ter a máquina que vai estragar, vai ter o vendaval que destelhou e choveu para dentro, vai ter o funcionário que faltou, deu lá um piriri na barriga, não veio, aí você vai ter que ir para o front, vai ter uma ação do governo, vai vir uma pandemia, que vai ter um lockdown, que tem fatores... Vão fechar a rua, porque o metrô vai passar. Vão fazer uma obra. Então, assim, a operação do dia a dia, ela é uma caixinha de surpresas, como diz no futebol, né? Então, como é que o franqueado, na tua visão, e uma franqueadora também, porque é um ecossistema, os dois são sócios desse sistema, deve se portar diante das adversidades que elas ocorrem e com certeza vão ocorrer. Qual deve ser o comportamento, a visão de ambos frente a isso? Você pegou, vou contar para vocês, tá, gente, uma verdade antes. Eu falei, Fábio, tem algum alinhamento? Ele falou, não, Denis, vamos com a verdade, vamos com a sua experiência, nós não combinamos nada. E olha, você tocou esse é o 4º hábito do meu livro, Fábio, que é procura soluções, não acha culpado. Dando mais um spoiler, espero você na convenção, mas dando mais um spoiler, para mim, alguém me pergunta, qual é o seu hábito favorito? É esse.
Porque isso é um modo, isso vale para a vida. Essa dica vale para a vida que eu aprendi com esses franqueados de alta performance. O grande desafio é onde você coloca o foco. Então, assim, vai vir, pode ser, tomara que não, vai vir outra pandemia, mas provavelmente você vai ter problema na sua loja, vai ter um cliente reclamando da roupa que estragou, vai ter um atraso, vai ter uma peça que não tirou, vai ter uma mancha que apareceu. O desafio é onde você coloca o foco. Se você coloca o foco no problema, você vai o tempo todo só gerir problemas, tem que colocar o foco na solução. Você falou da pandemia. Quando foi que aconteceu a pandemia? Foi em março de 2017. 2020. O que acontece é que foi no dia 17 de março, porque eu falei 2017. O lockdown do governo de São Paulo foi o primeiro, foi no dia 17 de março. 17 de março. Tinha uma data muito próxima, muito importante para o varejo, que era Páscoa. O que tinha de franquear, e assim, para quem trabalha com franquia de chocolate, entender que a Páscoa é maior que o Natal. Multiplica por 4, por 5 faturamento. Às vezes o negócio está ali, Natal e Páscoa. Imagina que desses franqueados, não só franqueado, aquilo mandou fechar. Existia uma grande operação. Com estoque já comprado. Comprado, loja lotada. Pra você ter uma ideia, eu atendo algumas marcas grandes de chocolate. Nós já estamos definindo a Páscoa ano que vem. Então, assim, a Páscoa é comprada no meio do ano. Então, já estava tudo nas lojas e chocolate estraga. Para encurtar uma história longa, teve franqueado que bateu a meta com loja fechada. Ele foi vender na porta, o que ficou aberto? Farmácia, supermercado. Ele começou a fazer parcerias regionais, locais, para achar uma solução para vender aqueles ovos. Vender pelo WhatsApp, grupo de escola, grupo de família. Ele foi entregar com o carro dele. Ele torcionou a equipe em entregadores sempre com muito cuidado da saúde. Mas ele resolveu. E tem franqueado até hoje brigando para devolver ovo. Você ficou botando foco no problema. E isso que eu aprendi, e cada vez mais. O Uber nasceu da crise, a Airbnb nasceu de 2 jovens que achavam caro para alugar hotéis. Então, ou seja, toda vez que você tem um problema, eu digo que você tem uma oportunidade. Tem um problema com o cliente, oportunidade de você criar uma relação com esse cliente. Tem um problema com a sua loja, para criar uma relação com o proprietário. Ou seja, se você enxergar uma solução ou buscar uma solução, a chance de você ter êxito é muito maior do que você ficar apanhando no problema. Vou corroborar, fazer um parênteses aqui na tua fala. Você falou, eu estava pensando aqui, pois eu vou focar no problema, na solução. 2 situações. A primeira, eu estava no Sul recentemente, visitando uma startup ao qual eu sou investidor, e o pessoal vem da área de calçados. O que aconteceu com o lockdown? As lojas de sapatos, de calçados, shoppings, tudo fechado. Tudo. A produção não ia. O que a gente faz? Sabe o que o pessoal fez? Começou a produzir máscara. Várias marcas. Furar máscara. Várias. E venderam máscara como nunca. Achou uma solução. Exato. Isso foi uma das linhas que eles fizeram. Eles contaram mais 2, 3 soluções que eles produziram na época da pandemia do lockdown. Enquanto não podia normalizar, fazer o seu. E eles, não vou dizer que eles tiveram melhores resultados. Não foi isso. Mas não... Deixou cair a produção. Deixar cair. Não precisaram demitir pessoas, não precisaram pegar Pronamp, etc. Porque... O Pronamp tinha questão, você pegar, mas você tinha estabilidade de funcionário, etc. Então, se a coisa não tinha um horizonte, você poderia ficar com um problema de fluxo de caixa seríssimo, né? E aí eu me recordo também que aconteceu conosco. No dia 17 de março, houve lockdown, e as lavanderias, no primeiro momento, foram impedidas de trabalhar. Eu lembro. E aí nós começamos um trabalho do nosso departamento jurídico junto à Casa Civil aqui em São Paulo, em alguns estados. A gente começou por São Paulo por ser o maior mercado, e a gente sabia que se São Paulo modificasse, era meio que efeito cascata com os demais. Não fomos, como instituição, não fomos só nós, lavanderias, mas a gente tem maior peso e a gente chegou uns contatos dentro do governo e a gente conseguiu que 15 dias depois, uma autorização do decreto João Dória botou lá lavanderias como serviços essenciais para a questão da higiene e da profilaxia. Perdão. O que aconteceu? Alguns franqueados tinham dado férias coletivas para os seus funcionários. Aí voltou, não tinha funcionário. E aí nós começamos a ligar aqui da franqueadora, avisando, né? Pessoal, vamos lá, bora reabrir as lojas. Alguns franqueados nossos, não vê o caso, né? Eu entendo a situação, eu tenho exercício de empatia, que ele ficou preocupado, inclusive não sabia como lidar, né, com frente à contaminação, como é que o funcionário vai receber a roupa, funcionário, né? o próprio funcionário, etc e tal. Mas nós falamos assim, pessoal, tragam, convoquem de volta o pessoal, mesmo que tenha dado férias, porque pior do que faturar baixo é
não faturar. Não faturar. Porque Até para a cabeça, né, Fábio? até para a cabeça, porque o aluguel vai vencer, a folha vai vencer, né? Os impostos você vai ter que recolher e tal. E o governo deu alguns arregos ali, mas procrastinou, na verdade, né? Não isentou ninguém, certo? E aí nós começamos a fazer live quase diariamente, dando dicas de gestão, de crise, dicas de higiene e profilaxia para lidar com o trabalho. Nosso e-commerce deu um salto, o e-commerce era 1% do nosso faturamento, ele passou a ser 30% nesse período. Assim, ainda bem que nós tínhamos e-commerce já implantado. Aquele que relutou, tá vendo? A inovação. Nós tivemos que dar um top-down no e-commerce em dado momento. Os caras não queriam, e foi ali uma mão na roda nesse período. Delivery, quando a rede colocou o delivery, há muitos anos atrás, muitos franqueados não queriam. E hoje o delivery representa aí, pelo estudo que a gente fez, de pelo menos 30% a 40% do faturamento vem por meio do delivery. Então são inovações que acontecem que muitas vezes a gente se bloqueia, porque a gente está no zona do conforto. Eu digo assim, eu brinco assim, que é a questão do... Meu parente está grande, né? Eu gosto de falar também. Isso é um problema. Não, tá ótimo. Mas eu digo que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, você já deve ter visto muito franqueador e muito franqueado Muito. com síndrome de Gabriela, né? Então, a gente tem que se abrir um novo. Não é se jogar em qualquer precipício, não é isso. Mas se abrir um novo, né? E focar numa solução, numa alternativa. Porque se o meu resultado ele não está vindo como eu gostaria, insanidade, como diria Einstein, é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. O problema é uma desculpa, né? É uma muleta. Então, assim, se você se apoiar nele, você fica inerte. E a inércia você não vai para lugar nenhum. Então, isso que você falou é maravilhoso de mostrar o seguinte. Primeiro, é você entender que muitas vezes é dali que você tira uma oportunidade. Muitas das marcas que tinham, como você falou, e-commerce, delivery, sistema, acabou percebendo na marra que aquilo é parte do dia a dia. E agora, alinhando a expectativa, é parte do negócio. Eu imagino que o próprio delivery e o e-commerce tenha mudado depois da pandemia para vocês. Talvez não tenha ficado no mesmo patamar da pandemia, mas também não voltou ao patamar de 1% lá atrás. Então, o que eu digo o problema é uma grande oportunidade para você mostrar a diferença. Aí que eu falo dos franqueados de alta performance. Todos, sem nenhuma exceção que eu converso, eu tive a oportunidade, vou contar uma história rápida, que eu vou contar na convenção também, que eu tive a oportunidade de conhecer um franqueado americano, Fábio, que ele faturou 1,1 bilhão de dólares. Franqueado, Guilherme Perales. Estive com ele mais de uma vez e conversava com ele, 5 bilhões de reais. Nós estamos falando de 5 bilhões de reais. Quantas franqueadoras faturam 5 bilhões de reais? Não cabe nas nossas mãos aqui. Mas voltando para cá, franqueado. E lá neste evento em Las Vegas, que é onde eu conheci esse franqueado, e tem vários assim, tá? Não é um não só. Nós estávamos numa rodinha e tal, e aí uma hora alguém falou, pô, você já pensou em ser franqueador? O cara falou, eu sou meio burrinho. Quando o cara falou que era meio burrinho... Que fatura 5 bilhões. O que eu sou, né? Se ele é burrinho, o que eu sou? Mas aí alguém, no meio da conversa, nem lembro se foi exatamente ele, falou, por que não? Ele falou, cara, eu tenho que preocupar com produto, com governo, com imposto, com uniforme. Inovação, desenvolver marca, desenvolver fornecedor, preço, campanha. Eu não tenho essa capacidade. Eu sou bom de loja. Eu sou bom de gente, eu sou bom de cuidar da lojinha. Aquilo me despertou, até me arrepia, aquilo me despertou um ponto que é entender os papéis. Não é sobre ser burrinho, ele brincou com isso, mas é sobre ter o seguinte, se eu fizer o meu bem feito, se eu fizer o meu melhor que todo mundo, ou seja, por um acaso eu tenho uma franqueadora. Porque assim, se eu escolhi operar uma lavanderia, no meu caso uma academia, uma cafeteria, eu poderia ter aberto o Dennis Cafeteria, ou o Dennis Gym. Mas você vê, num momento como esse, quem é que foi lá com as forças, com o governo? Quem é que desenvolve produto, desenvolve sistema? Então, ou seja, quando você começa a entender o papel das partes, alinhando expectativa, você começa a perceber que a franqueadora, e eu não estou aqui, não é que eu estou com o papo com o Roth, não, que eu estou aqui falando desses meus 27 anos. Eu não conheço, Fábio, nesses 20... Eu trabalho com franquia desde 94, eu sou junto com a lei de franquia. Desde 94. 30 anos como a 5 a 7 no Brasil, desde 94. Olha só, tem muito em comum. Eu costumo dizer o seguinte, eu não conheço nenhum franqueador que quer que o franqueado vá mal. Eu não conheço. Você tem franqueadores menos e mais competentes, assim como tem franqueados menos e mais competentes, mas todos eles querem que o franqueado ganhe dinheiro. Voltando para nós aqui, se a gente começar a entender, voltando para a sua frase na recepção, alinhar a expectativa, os papéis das partes e principalmente focar na solução,
e não importa de onde ela vem, a chance de você ter mais sucesso que a média da maioria é muito grande. Então, a gente se apoia muito nisso, nas melhores práticas contando um pouco mais sobre o livro, nas melhores práticas dos melhores franqueados do Brasil e do mundo. Excelente, Denis. Deixa eu ir migrando um pouco nossa conversa, para falar um pouco mais da amplitude de mercado de franquias. Por exemplo, no nosso segmento, a gente tem notado um fenômeno, e você, como já trabalhou no segmento de lavanderia com outra marca... Algumas já. Exatamente. Você com certeza tem observado o que nós temos observado também nos últimos anos, especialmente de 2019, meados de 2018 já começava a ter um movimento pequeno, mas acelerou em 2019 para cá, principalmente depois da pandemia. Tá? A gente tem visto aqui uma transformação no segmento de lavanderias com o surgimento das lavanderias de autosserviço, self-service, enfim, as autônomas, que lembra muito o mercado americano, do coin da moeda, né? Diferente do mercado europeu, que predominantemente é a especializada. Também tem autosserviço no mercado europeu. Nos Estados Unidos é o inverso. Predominantemente é o autosserviço, mas tem também as especializadas. Isso é um dado que eu quero te passar para pegar a tua opinião. O segundo dado quando a gente fala em população economicamente ativa, a gente vê que o Brasil está aí navegando hoje já mais próximo dos 6% da população economicamente ativa, se utilizando com uma certa recorrência de serviços de lavanderia. Então notem, e nós estamos falando no Brasil cerca de 95 milhões de pessoas que são da população economicamente ativa, dos 200 milhões que a gente tem. Né? Então olha só, 6%, olha quanta gente tem ainda, que o brasileiro é aquela coisa, não gosta de fazer muita conta, mas depois eu vou entrar na questão da conta aqui. Só pegar esses dois pontos aqui. Enquanto o mercado, somar os dois segmentos no mercado europeu, chega próximo de 70%, mesma coisa no mercado americano. E isso está acontecendo muito no Brasil hoje, tá? Algumas marcas pegaram algumas aceleradoras até questionáveis, aí eu não vou entrar no mérito, né? Não vou dar nomes aos bois aqui, que não é o caso. Mas quem está atento ao mercado sabe o que eu estou falando, né? Marcas que surgiram ontem, né? Formataram o modelo, porque ele teoricamente é mais simples, e estão aí. Meus franqueados ficaram muito preocupados com isso. Quando viram esse movimento, nós estamos falando de mais de 30 marcas nos últimos 5 anos que estão franqueando. Fora novas marcas. Self-service. Mais de 30. Isso sem considerar aquelas que tem gente que paga curso para ele montar sua própria sem marca. Aí mais uma infinidade aí, não sei lá quantas. Tá? Eu falei para eles o seguinte, bom, pessoal, primeiro é o seguinte, que a especializada tem um nicho específico, que é um patamar de... Depois, se você não concordar comigo, você, por favor, né? Não tem nada combinado aqui. Tem certo e errado. Mas nós temos um nicho específico, principalmente a Sankasek, que é para um público que quer conveniência, quer se utilizar melhor do tempo, tem um patamar financeiro um pouco mais acima, sabe fazer conta da relação custo-benefício, etc. E tá aí, né? E o já autosserviço é uma lavanderia mais democrática, que a pessoa visa mais preço, ela mesma faz o serviço, né? Ninguém está executando, ela tem ali dificuldade às vezes na verticalização de se utilizar, etc. E os nossos números que a gente vem acompanhando, a 5C continua crescendo. Tanto, e não é nem faturamento, que alguém pode dizer, não, mas é efeito inflacionário, tabela de preço. Não, volume. Peças, a gente está crescendo, ou seja, a gente está ganhando mercado. Certo? Qual é a tua visão do segmento quando está assim, tá massificando? Eu digo, gente, eu tendo uma entrevista pro Jornal Globo, saiu na mídia impressa e também na digital. Eu falei, para mim isso é uma bolha. Os bons vão ficar, mas tem muito aventureiro. Como é que você enxerga isso aí? Bom, primeiro, como a gente falou, nada combinado aqui, mas eu vou dizer, tem o setor primeiro comparando o mercado americano com o nosso mercado. O mercado americano, ele tem uma dificuldade de mão de obra. Então lá, tanto que você não tem nem frentista, é muito autosserviço, quer dizer, é uma cultura diferente da nossa. E ainda assim, eu estou começando a descobrir o serviço. Então lá estão feito ao contrário. Mas indo para nós, primeiro eu vejo uma grande oportunidade, que você acabou de falar. Essas marcas que estão entrando, depende de ser marca ou não, mas esse novo modelo de lavar roupa, ele acaba atraindo um público que nem é o da Sankasek, na minha visão. O que é bom, porque daí as pessoas começam a perceber o seguinte,
olha, eu posso lavar roupa fora e olha quanto eu tenho de economia, quanto eu tenho de ganho, quanto eu tenho de menos dor de cabeça. Ou seja, ele começa a mostrar para a população que lavar a roupa fora é muito mais acessível do que se podia imaginar. Aí quando ele descobre que você tem ele pode ser até uma porta de entrada para esse novo usuário de lavanderia. Quando você mostra a diferença que é o autosserviço para um serviço especializado, para um serviço de qualidade, você começa a atrair o quê? Cara, como era bom eu não sabia. Eu até brinco. A pior coisa do mundo que eu fiz na minha vida foi de viajar de executiva. Porque até então eu não tinha experimentado a executiva. Eu achava ódio viajar de econômica. Agora quando eu vou de executiva eu fico louco. Meu Deus, tô sofrendo, mas eu sempre viajei de econômica. Então assim, quando você experimenta o bom, tem até um livro do Carlos Ferreirinha, que é o Paladar Não Retrocede, você acaba querendo bom sempre para ponta. Então, de forma muito simplória, eu sou eterno otimista, eu vejo isso como bons olhos para quem é especialista, para quem é bom. Que aí eu coloco vocês nessa prateleira. Se você não tiver um bom serviço, aí o papel do franqueado na ponta, um bom atendimento, uma boa qualidade de serviço, uma boa relação com o seu cliente, fidelidade, programas de CRM. Ou seja, se você começa a perceber que o cliente quer isso, ele quer ter qualidade, ele quer ter preços, ele não quer ter preço barato, ele quer ter preço competitivo, ele quer ver valor diferente de preço. Se você começar a brigar só por preço, o cara vai te abandonar. O cara que te compra por preço não volta. O cara que te compra por serviço, por qualidade, por valor, esse ele volta. Então o que eu tenho para dizer é, eu vejo isso como uma grande oportunidade. Vocês vão ver as pessoas começarem a utilizar o serviço de lavar roupa fora de casa e outros serviços e começar a perceber o quanto é bacana isso. E aí como você mas trouxe números. Seu faturamento está crescendo, então quanto mais essas marcas crescem. E aí o que acontece? Os amadores vão ficar para trás. E aí você vai consolidar um mercado daqueles que são bons. E aí eu coloco vocês dentro desse patamar. Sei que nós estamos chegando perto do final, né, Fábio? Poxa, tem olha, assunto ainda. Já passou meia hora. Muito rápido o papo. Na verdade, eu vou te convidar para uma segunda rodada aí no futuro, para a gente continuar esse papo. Ah, eu vou adorar. Porque eu gosto. Até porque são 7 hábitos, né? Eu só falei um. Exatamente. Calma, gente. Olha a convenção. Ele deu um spoilerzinho para chamar a sua atenção para a convenção, que é a nossa convenção especial de 30 anos da nossa marca aqui no Brasil. E são poucas marcas que constroem uma história como essa, não é verdade? De cada 10 negócios, 8 fecham em menos de 2 anos. 8. Então chegar a 30, eu acho que não é nem. Olha, eu vou até pegar esse número, que eu também. A MD fez 27 anos no meu grupo. Eu vou pegar esse número de 30, porque eu acho que não é nem 2% das empresas que abrem no Brasil chegam nesse número. E nós temos franqueados desde o início conosco. Quero conhecer. Você vai conhecer alguns deles lá na nossa convenção, você pode ter certeza disso, e que nos enche de orgulho. Já enfrentaram grandes lutas conosco aqui, e nós estamos no processo sucessório com muitos franqueados, que é outro desafio também, que nós vamos ter que deixar para um outro papo, que eu queria falar de sucessão de franqueados com você. Só um spoiler, no evento que eu fiz teve um tema só de sucessão, e é impressionante como esse tema vem ganhando força. No mercado americano, nos últimos 2 anos do evento em Las Vegas, um dos principais tópicos foi sucessão na franquia, não na franqueadora. Exatamente, na franquia. E aí você, na nova geração que vem, o desafio é como a nova geração pega esse amor pela marca, pelo negócio, pela continuidade do negócio, é um grande desafio. Parece simples, não, meu filho é formado em administração, outra economia, ele senta e toca. Não é tão simples. E cada vez mais, nem sempre é o filho que vai suceder. Exatamente. Por isso que o filho tem que estar preparado. Começa a vir a questão do operador profissional, né? Mas para a gente encerrar nosso bate-papo, que nós já avançamos no tempo, que conselho você pode dar para esses franqueados ou investidores que estão nos assistindo agora? Você pode dar na questão de ser um franqueado, na relação com a franqueadora, nessa parceria, nesse ecossistema que é tão importante. Quando nós assinamos o contrato de franquia, é um casamento, né? Que a gente casa pensando em separar? Não, a gente casa pensando em perpetuar essa relação. Poderia nos dar algum conselho para quem está assistindo nós nesse momento? Vou começar falando sobre casamento. Sabe que eu faço uma brincadeira? Eu conheci a minha esposa no mundo de franquia. Eu brinquei, ela era minha cliente, eu falo que eu caso com cliente, não sei se isso é uma... Ela mandou eu parar de falar que eu casei com cliente, eu não caso mais, mas eu não sei se é uma ameaça. Mas eu brinco que casamento tinha que ser igual franquia, tinha que ter prazo. Porque daí vai chegando, quando dá 5 anos ou 10 anos, você tem que renovar, todo mundo se empolga para poder renovar. Mas brincadeiras à parte, o conselho que eu dou é, o seu papel, você está fazendo ele 100%? Uma vez, eu faço um exemplo que eu costumo dizer, que é o seguinte:
muita gente fala qual é o papel do franqueado, qual é o papel da franqueadora para o negócio ser um sucesso. Uns falam que é 50-50, todos do de alta performance falam que é acima de 80 do franqueado, não sei o que estou falando, são os franqueados, acima de 80. Mas não importa se é 50, se é 80, se é 70. Eu faço um pequeno exercício. Se queimar 2 lâmpadas na sua loja, você vai trocar uma e ligar para a sua franqueadora trocar outra? Não. Então, assim, o seu papel, não importa qual ele seja, isso vale para a vida, Fábio. Ele é 100% seu. Então, até me arrepia de novo. Então, assim, se eu tomei a decisão de abrir uma operação, qual é o meu papel? Eu tenho que contratar bem? Eu faço isso melhor que todo mundo? Eu tenho que cuidar dos meus equipamentos, manutenção? Ela está em dia? Ela está funcionando melhor que todo mundo? Eu tenho que cuidar dos meus produtos? Eu tenho que cuidar da minha relação com o meu cliente, meu programa de fidelidade? O meu programa de fidelidade está incrível. Eu pego todos os dados todos os dias. Então, assim, se eu fizer o meu papel maravilhosamente bem, que é um desafio, tá? Não estou falando que é fácil, não. Mas se você botar o foco naquilo que você tem controle, gerência, porque você ficar cobrando, seja o governo, seja o franqueador, seja o consultor, isso depende de outros. Então, do que depende de você? Dica que eu dou, o que depende de você? Você está fazendo o seu melhor? Então, eu queria fazer essa reflexão todo dia. Quando a gente acordar e falar, hoje eu vou fazer o melhor que eu posso fazer da minha parte. Eu posso afirmar para você que esses caras fazem isso. E esses caras têm um desempenho acima da média. Então, essa é a minha dica que eu dou, da gente fazer o nosso melhor que ninguém, porque o nosso ninguém pode fazer por nós. Perfeito, Denis. Eu quero te agradecer mais uma vez a parceria, porque nós fizemos aqui um contrato com a, de novo... Community? Não. Divan. Divan. Vamos fazer um take lá fora depois. Vamos fazer um take, nós vamos botar aqui na prévia aqui, Divan aqui com a Community, com o Eu Denis. preciso falar, tá? É a primeira, a Divan tá com cheirinho de nova, tá assistindo, Fábio? Tá com cheirinho de nova. Cheirinho de nova, ela acabou de chegar e o Fábio de cara, assim com a SEC de cara, é a primeira a utilizar o Divan como franqueado. Que é um trocadilho infame com o Divã de psicólogo. Você vai botar franqueado aqui, Fábio? Vou botar. Opa! Já temos um convidado na fila aqui para chegar. Olha só. Já nós não perca o próximo episódio, então, hein? Até, inclusive, é o seguinte, além de parceiros, de convidados, nós vamos ter fornecedores falando com vocês, franqueados contando suas histórias, franqueados antigos, franqueados que chegaram recentemente, a turma do meio ali também, vamos trazer pessoas da franqueadora, eu também vou dar o ar da graça um pouco da minha trajetória, porque tem muita gente, estou aqui há 8 anos, já conhece muito franqueado que chegou ontem, né? Eu quero conhecer, me conta esse episódio, hein? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história também. Muitos já me acompanharam em outros podcasts que eu participo por aí, né? Eu sempre conto um pouquinho, mas a gente vai dar um pouquinho mais de detalhe para vocês aí. Então, agradecer mais uma vez ao Denis, a equipe do Denis está aqui conosco, nos apoiando. A você que está acompanhando o nosso primeiro episódio, número 1, né? E de muitos que virão aqui. É um projeto que a gente quer trazer as boas práticas, porque às vezes é só a franqueadora falando é uma coisa, mas escutar um colega franqueado falando, muda tudo. Um fornecedor falando, um parceiro de outro segmento falando, as coisas começam a se encaixar mais, fazer mais sentido. É isso que a gente quer despertar o pensamento crítico, positivo, focado em boas soluções e em crescimento da nossa rede. É isso aí. Então, muito obrigado, vejo vocês na próxima e não percam os episódios aí, pessoal. Obrigado, valeu. Tchau, pessoal.